Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área. 10 horas em ponto no Rio de Janeiro. Muito bom dia! Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Está começando o Nossa Área, primeira edição. Eu sou Juan Rodrigues e vamos juntos até às 11 horas da manhã com muito conteúdo para você. Vamos falar muito do seu clube de coração, vamos falar de reforços por aqui, você vai opinar na rádio do seu esporte. Vem fazer o programa comigo em 91.1 no Rio de Janeiro. Afinal, aqui você também tem o seu espaço. Esse é o Nossa Área, primeira edição. Vai falar muito de Vasco da Gama, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Seleção Brasileira, na rádio do seu esporte. Estamos apenas começando. 10 horas, 2 minutos no Rio de Janeiro. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Grita em Nossa Área, as manchetes esportivas dos principais jornais do Rio. E seguimos agora para os destaques dos jornais e sites do Rio, do Brasil e do mundo. Na Bradesco Esportes FM, começando com o jornal Lance. Estanca sangue. Ao assumir, técnico Marcão diz que todos sabem que o Flu está sangrando e que ele entra para dar a solução e pôr o time na Libertadores. Jornal O Globo. Renascido volta por cima. De vilão dos 7-1 a xodó de Pepe. Fernandinho fará terceiro duelo com Messi em 23 dias. Jornal O Dia. Vasco ladeira abaixo. Em casa, Cruz Maltino sai na frente do Luverdense, mas cede o empate. Resultado foi péssimo para o time de São Januário, que caiu para terceiro e está a apenas 2 pontos de sair do G4 da segundona. Jornal Metro, sem mistérios, eliminatórias. Tite faz o primeiro treino com a equipe completa. Não deve fazer alterações para o clássico de amanhã em Belo Horizonte. E agora vamos para os sites do Brasil e do mundo, para que na Bradesco Esportes FM você, torcedor, possa ficar bem informado. Começando com o Globo Esporte. Abre aspas, sempre fui chorão. Líder da seleção, Renato Augusto diz ser muito emotivo e elogia Neymar. Abre aspas, é um ET. Lancinete, perto do adeus. Paulo Vitor deve fazer despedida contra o Coelho. ESPN, 3 vezes vice-mundial. Holanda não vale hoje metade da ótima geração da rival Bélgica. Segundo o site Transfer Market, especializado no mercado da bola, o elenco holandês inteiro vale 247 milhões e 500 mil euros, aproximadamente 863 milhões de reais. Portal da Band. Amigos Messi e Neymar irão se encarar pela 5ª vez. Companheiros de Barcelona estarão em campo no Mineirão nessa quinta-feira. Esses os destaques dos jornais e sites do Brasil e do mundo. Na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. 10 horas 4 minutos no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM e temos convidado na linha para conversar com a gente na rádio do seu esporte. Ex-goleiro da equipe do Olaria, Flamengo, América, Avaí, Botafogo e Cruzeiro, Ubirajara Alcântara vai conversar com a gente aqui na rádio do seu esporte sobre Flamengo, sobre a época dele de jogador e muito mais na rádio do seu esporte. Ubirajara, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM
Para começar, você ainda lembra muito bem desses seus momentos dentro de campo? Quais são as grandes lembranças que você tem? É um prazer ter a sua participação na Rádio Seu Esporte. Ouvinte da Rádio Bradesco, bom dia. É uma satisfação imensa receber esse convite de vocês para reportar algumas histórias e legados que eu deixei pelo futebol. É claro que eu me lembro totalmente de todos os fatos. Não poderia esquecer do tempo que eu comecei futebol, com 12 anos no Flamengo. E aí saí profissional e conquistei meus títulos. Conquistei recordes mundial, como o primeiro gol de goleiro, o gol mais distante, o gol de um toque. Tudo isso afora no Flamengo. E no Botafogo, quando estive lá quase 8 anos, conquistei mais um recorde mundial, 52 jogos sem perder. É verdade, você viveu bastante histórias no mundo do futebol e por isso está conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte. O Birajara, na tua época, era muito diferente dentro de campo, né? Até a questão do goleiro, se eu não me engano, ainda estava iniciando a preparação do goleiro, era muito na questão do instinto. Você acha que aquela época era melhor ou pior a preparação dos goleiros, ou ao menos dentro de campo vocês tinham mais coragem para defender? Não, um fato é importante. Não, na minha época, era mais o dom e a estatura do cidadão, né? Eu sempre fui um cidadão muito alto. Com 13 anos, 12 a 13 anos, quando cheguei no Flamengo, já tinha quase 1,85 m. Quer dizer, era um boneco de posto, né? E foi mais por instinto, índole, e uma genética congênita, né, do meu pai. E meu pai jogou no Flamengo. E aí eu fiz a carreira lá. Não tive treinador de goleiro. Era muito chute a gol e aprendi muita coisa com pelada, futebol de salão. Mas os esportes rupestres, né? Que as crianças tinham naquela época que hoje não tem. Eu sempre joguei no gol entre adultos. Isso me deu muita coragem e conhecimento. E daí eu comecei minha carreira no torneio início, jogando contra o Flamengo lá no campo do Marville, onde eu disputei pelo Marville, e fui vice-campeão, e o Flamengo me contratou. É verdade. É verdade. Por quê? Eu jogava com adulto e criança pra mim era chute de boneco. É verdade. Dentro de campo tinha que ter muita coragem para jogar naquela época. Agora, o Birajara, você viveu o gol do Flamengo, o gol do Botafogo. É diferente o cara ser o goleiro do Flamengo e ser o goleiro do Botafogo, porque no Flamengo há uma pressão imensa. Na tua época, o Botafogo também tinha uma pressão. E, ao mesmo tempo, o goleiro é aquele responsável por manter o placar 0-0 ou manter a vitória. É diferente quando você está num clube grande como essas duas equipes? Para mim, nunca senti diferença, não. Até porque eu sempre tive muita coragem, já fui preparado com um dom muito bom de físico, né? Meu fenótipo sempre foi muito avantajado. E como goleiro, eu tive o prazer de jogar nessas duas grandes equipes. Isso é uma tremenda rivalidade. Eu nunca senti nenhum problema, nem nenhum medo de jogar nos dois clubes e encarar um dos dois clubes como outros demais. Fluminense, o Flamengo e grandes equipes do Brasil naquela época, porque foi a época de ouro do futebol, né? A geração 70 e 60 e foi a que deram o tricampeonato, 58, 62 e 70. Essa foi a maior safra do futebol nacional, com certeza, mundial. Nós éramos os melhores do mundo. Até que conquistamos uma taça que foi com a gente, que é a Júlio Rimet. Agora, ficou em questão uma coisa. Nunca tive preparador de goleiro e eu sou gestor dessa profissão. Em 66, quando profissionalizei, eu peguei a base para trabalhar comigo e eu também trabalhar com eles. E eu sou o gestor da profissão e após que parei o futebol, eu geri como coordenador do Flamengo na base e fiz grandes goleiros. Júlio César, Getúlio, Rafael Moreno, Ilcinho e Diego. E esses goleiros saíram profissionais, desde a base comigo, e saíram campeão aí pelo Brasil afora, como eu saí. Eu fui bicampeão sergipano, fui campeão baiano, fui campeão catarinense, cheguei a segunda em Banfield, fui campeão,
joguei em Quito, fui campeão. Quer dizer, aonde eu fui campeão. É verdade, tem muitos títulos, muitas medalhas com certeza. O Birajara, você citou o nome de Júlio César, citou o nome de Diego, que eram goleiros formados na categoria de base do Flamengo. E o Sim também, o Sim foram campeão no Norte e no Sul. É verdade. Agora, esses goleiros, tiveram base no Flamengo. Hoje a gente tem o Alex Muralha como titular, que não teve base no Flamengo, mas tomou a posição do Paulo Vitor. Como é que você vê esse goleiro que hoje é o titular da equipe do Flamengo? Está sendo, inclusive, convocado pela seleção frequentemente. Você vê esse nível todo nesse goleiro? Modéstia à parte. Não tem o Birajara coordenando também o goleiro, né? Isso é muito importante. A experiência que eu tive na vida futebolística foram quase 40 anos. Estudei muito, sou formado em Direito, Educação Física, pós-graduado, mestrado em Educação Física. Eu estudei depois do futebol para poder encarar uma profissão nova que é o treinador de goleiro, coordenação da base. E isso eu fiz no Flamengo em quase 8 anos com o Edmundo Santos Silva. Em modéstia à parte, eu sou o gestor dessa profissão. E digo mesmo, o Flamengo e muitos clubes estão precisando de treinadores de goleiros de grande capacidade. Não basta ser formado em educação física. Tem que ter a história do campo, tem que ter a vida, tem que ter todo um long time de experiência e de prática, e capacidade. E depois se aperfeiçoar na ciência esportiva. Eu me aperfeiçoei tanto que hoje eu sou gestor da matemática esportiva, onde eu estudei os ângulos do futebol, do campo de futebol, da área, da pequena área, da intermediária, e consegui um recorde mundial. 100 anos eu sou o menos vazado do Flamengo e 100 anos o menos vazado do Brasil. Ninguém me alcança em 100 anos pra frente. Agora, e o Alex Muralha, você vê qualidade nele como goleiro? Não, ele é como um goleiro atualmente, tem grandes falhas, sai mal do gol, não tem pegada firme. É muito estilo só. Na realidade, o jogador de futebol hoje é muito estilo. Só estilo, não é nada. Você vê, o Flamengo carece de muita coisa. Não só, o Flamengo foi tudo que eu joguei. Então eu quero que o Flamengo melhore. Mas todos os clubes, a nível brasileiro, tem que melhorar o nosso futebol brasileiro. E isso depende muito de quem está na comissão técnica e quem dirige. Saber contratar. Deixar de apadrinhamento e contratar por panela e máfia da educação física. Eu sou formado em educação física, mas tem muitos preparadores que não têm condição de estar dentro do campo. Isso é de verdade. Nada contra a profissão, tá? Mas que se capacite, tá? Mais ainda. Tem treinador de goleiro que não sabe nem chutar. Batendo bola com a mãe e batendo palma. Aí sai, garoto, vai lá, boa, e no campo toma frango. É verdade, isso acaba fazendo diferença na hora dos resultados. Agora, o Birajara Alcântara conversando com a gente, ex-Flamengo, ex-Botafogo, aqui na Rádio do Seu Esporte. Birajara, perguntei para você sobre o Alex Muralha, que é o grande goleiro da equipe do Flamengo, hoje é o titular. E tem a notícia que o Paulo Vitor, né, ele deve jogar pela equipe do Flamengo contra o América, talvez a última partida dele pelo Flamengo. Hoje, você optaria por qual dos dois goleiros? Você vê a qualidade também no Paulo Vitor, porque ele acabou ficando esquecido, né? O Muralha começou a ser titular e ganhar mais notoriedade, ele ficou esquecido. Ele veio contratado, veio caro, por uma questão de estar mal na base da formação, e ele também está mal. Eu vejo vários problemas nele, e não vejo em vários goleiros. Pegada firme, toma para frente, foge da bola, todos caem de bunda para o chão, fugindo do choque da bola. Depois que reagir, não tem mais tempo. Esse é o problema. O goleiro tem que meter a cara na bola. E quando eu meti a cara na bola, quando eu saía do gol com violência, com autoridade, determinação, me chamavam de maluco. Mas a história fez o meu resultado. Eu não era um maluco. Como o Saldanha dizia, esse crioulo aí está 100 anos na frente. E estou 100 anos na frente. Diz a história e as pesquisas. O Birajara Alcântara conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte. Grande goleiro, passou pelo time do Flamengo e também pela equipe do Botafogo. Participou de um grande momento nas duas equipes, né? 79, aqueles anos 70, 60 também. O Birajara,
Queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Foi um prazer bater um papo contigo. E para finalizar, eu queria te perguntar o seguinte. Você hoje, olhando para o Campeonato Brasileiro, teremos Flamengo e Botafogo na Libertadores. O que você acha dos dois elencos das equipes? Como eu joguei nos dois, eu torço para os dois estejam na Libertadores e torço para um futebol brasileiro melhor. Eu hoje não tenho nem mais clube. Eu quero ver um futebol carioca melhor. Eu quero ver um futebol brasileiro melhor. Deixar da predominância de São Paulo. Porque eles são barristas e se amam, e se ajudam. O Rio não. O Rio destrói a si próprio. Esse aqui é o grande problema. Entendeu? Agora, eu quero fazer um pedido a vocês. Sim. Eu preciso de um contato de vocês, que eu estou fazendo um evento na minha comunidade. Eu preciso de vocês para me ajudar nesse evento. Que é possível. Tá certo. A gente vai te passar pro Vitor, o nosso produtor, ele vai pegar o seu contato direitinho, pegar as informações desse evento pra gente divulgar aqui na Bradesco Esportes FM. Certo, Birajara? Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado a vocês, um abraço. Tá bom? Tá certo. Birajara Alcântara, ex-goleiro da equipe do Flamengo e do Botafogo, conversando aqui na Rádio Seu Esporte, 10 horas e 16 minutos no Rio. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E depois desse belo papo no início do programa, vamos falar agora do Flamengo, mais diretamente no noticiário com o Mauro Santana. O experiente zagueiro Hever falou com a imprensa após a representação dos jogadores ontem no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. O jogador deixou claro que a respeito da remota chance de conquista de título, enquanto matematicamente ainda for possível, para Hever, os seus companheiros têm obrigação de continuar lutando pelo título nacional. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Hora de informações do Vasco da Gama, com ele, Ranieri Borges. Técnico Jorginho assume momento delicado do Cruz Maltino e isenta o torcedor vascaíno do momento atual do Vasco da Gama. Segundo o treinador, agora os jogadores têm que ter perseverança, não podem desistir, já que a classificação à Série A do Campeonato Brasileiro só depende deles. Jorginho fez questão ainda de dizer que a diretoria vem fazendo o esforço necessário para que os jogadores e a comissão técnica tenham as condições de trabalho. Seguimos agora para o Botafogo, informações com o Thiago Esteves. Botafogo aguarda o final do Campeonato Brasileiro para iniciar as conversas com o Palmeiras pela permanência do lateral esquerdo Vitor Luiz em General Severiano para a próxima temporada. O jogador já deixou claro às duas diretorias que a intenção dele é permanecer no Rio de Janeiro. Entretanto, como o Palmeiras está na briga pelo título do Brasileirão neste momento, o Alviverde ainda não se manifestou sobre a situação e o Glorioso aguarda para dar início às negociações. Vamos para o Fluminense, o tricolor das Laranjeiras com Bruno Lousada. Fluminense faz grande promoção de ingressos para o jogo contra o Atlético Paranaense na semana que vem. Entradas para todos os setores do estádio estão disponíveis por R$20 a inteira e 10 a meia entrada, e a ideia da diretoria tricolor é disponibilizar carga máxima no Maracanã. Os sócios torcedores já podem fazer check-in e a partir desta quinta-feira o público em geral também pode comprar ingressos para esse confronto direto entre Fluminense e Atlético Paranaense. E pela Série B do Campeonato Brasileiro, tivemos ontem o Ceará batendo o Criciúma por 3-2, Oeste 0, Avaí também 0, Tupi perdeu para o CRB 4-3, Vila Nova 3-1 contra o Brasil de Pelotas, Bahia 1-0 contra o Sampaio Corrêa,
Joinville 1-1 contra o Bragantino, Londrina 2, Atlético Goianiense 3, Náutico 1-0 com Goiás, Paysandu 1, Paraná também 1, Vasco 1, Luverdense também 1. No momento, a classificação da Série B coloca o Atlético Goianiense na liderança com 67 pontos, segundo Bahia 59, terceiro Vasco 59, quarto colocado o Avaí 59 pontos. Zona de rebaixamento, 17º Joinville 34, 18º Bragantino 32, 19º Tupi 30 pontos e na lanterninha o Sampaio Corrêa tem 27 pontos. Você por dentro, na Rádio do Seu Esporte. Pesquisa do dia. 10 horas 20 minutos no Rio de Janeiro, hora da pesquisa do dia, aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E ontem tivemos, durante o dia todo, as eleições americanas, o Donald Trump ganhando as eleições lá. E colocamos, que fizemos uma brincadeira aqui na Bradesco Esportes FM. O seguinte, se você pudesse eleger uma prioridade no estilo de jogador de reforço para sua equipe na próxima temporada, qual seria essa sua prioridade? Um medalhão? Um jogador que tem um nível internacional? Uma jovem promessa? Ou uma aposta? Você pode opinar através das nossas redes sociais. A pesquisa está no Twitter, tá também no Facebook e o WhatsApp. Você participa e eu ouço aqui na Bradesco Esportes FM e a gente coloca no ar a sua participação. Fale do seu clube de coração, fale também sobre a pesquisa do dia. Fale do seu clube de coração e da pesquisa no Nossa Área Primeira Edição. Quem está comigo é o Vitor Cunha, aqui para passar os canais de interatividade. Já adiantando o nosso WhatsApp, já tem a galera participando por aqui, 964338136, 964338136. Vitor Cunha, um bom dia para você. Quais são os outros canais de interatividade que a galera pode participar com a gente? Vitor, bom dia. Bom dia, Juan. Para participar com a gente pode ser pelo Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1, pelo Twitter @Bradesco FM Rio, pelo Instagram @Bradesco FM Rio ou pelo telefone 2295-0046 ou pelo WhatsApp, como você já falou, 964338136. É verdade, a galera pode participar comigo na Rádio do Seu Esporte, dar a sua opinião sobre o seu clube de coração e responder a pesquisa do dia. Se você fosse o homem da caneta, vai eleger um reforço lá, você iria buscar, por exemplo, o Jorge Nicola falou mais cedo, um Michel Bastos, um cara experiente, que o Botafogo estaria de olho em jogadores experientes. Você escolheria um jogador experiente? Apostaria em alguém? Quem você apostaria? Ou escolheria um atleta de nível internacional? Iria atrás do Felipe Melo pro Flamengo? Você é o homem da caneta por alguns instantes na Bradesco Esportes FM. Você tem condições, tem dinheiro na hora de assinar. Quem que você escolheria como prioridade? Você tem as opções na Bradesco Esportes FM. E vamos a galera participando com a gente por aqui. Bom dia, Bradesco Esporte. Flamenguista Iago de Campo Grande, Rio de Janeiro. Tô torcendo muito pro Vasco subir pra Série A. Se ele subir, eu tenho 6 pontos garantidos ano que vem. Bom dia, rapaziada. Um abraço. Tá aí o torcedor dando aquela zoada no Vasco da Gama, ainda mais depois do que viveu ontem a equipe de São Januário, empate contra o Luverdense. Vamos a mais uma participação por aqui. Bom dia, Bradesco FM. Eu torço pro Fluminense e é a primeira vez que estou falando com vocês. Opa, seja bem-vindo. Eu apostaria um internacional, um jogador internacional, fusão. Agradeço desde já. Tá aí a participação do ouvinte aqui na Rádio Seu Esporte. Seja como ele, nunca participou? Faça essa experiência, mande seu áudio para Bradesco Esportes FM 964338136. É muito fácil, afinal, você é o nosso companheiro. Você não conversa com a galera pelo WhatsApp? É a mesma coisa. Manda sua mensagem de áudio, nome, cidade para ganhar aquele salve no final da mensagem e com o que você quer falar aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos a mais uma participação por aqui. Fala, Bradescada. Bom dia, Juan. Bom dia a toda a equipe da Bradesco. Bom dia, nação rubro-negra. Eu acho que mais triste do que não ver o Mengão aí ganhando o campeonato, caindo para terceiro, deve ser ter o sentimento no vascaíno na hora dessa, né? Porque é complicado, né? Entendeu?
ver um time aí supostamente grande em terceira colocação da Série B do campeonato é triste. Entendeu? Aí fica isso. Sou o Diogo de Petrópolis, abraço pra todo mundo, Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Diogo de Petrópolis participando aqui em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Vamos a mais uma participação na Rádio Seu Esporte. Vamos ouvir aqui. Bom dia. Bom dia. Nelson, de Bangu. Não concordo com o Botafogo, com o Michel Bastos no Botafogo, não. Michel Bastos não é de grupo. A gente precisa de jogadores de grupo para formar um grupo tão homogêneo quanto esse para o ano que vem. Saudações alvinegras. E a galera participa aqui na Rádio Seu Esporte e esse foi o Celso de Jabu, Bangu. Celso, bota seu nome e seu lugar, né, onde você fala na Rádio Seu Esporte na frente, até pra gente que possamos identificar e mandar aquele abraço pra galera, a galera lá de Jabu, em Bangu. Mais uma participação por aqui. Alô, galera da Bradesco Esportes FM. Aqui é Manuel de São Paulo, flamenguista. O que eu queria pro Flamengo era Diego Barbosa, do Botafogo. Olha, apostando no Diogo Barbosa da equipe do Botafogo. Ele, o torcedor rubro-negro. Galera, não liguem pro nosso WhatsApp. A gente não pode atender ligação, senão como é que a gente vai rodar os áudios? A gente tem apenas um canal, né? Só pode ou ligar ou mandar o seu áudio. Na Bradesco Esportes FM, você manda o seu áudio, a gente vai ouvindo e vai colocando por aqui. Até porque é muito mais legal ouvir sua voz no rádio do que mandar um recado pelo telefone, né? Vamos a mais uma participação por aqui na Rádio Seu Esporte. Na sequência, temos informações do seu clube de coração por aqui. Bom dia, eu sou o Félix de Sergipe. Olha, eu acho o seguinte, que uma jovem promessa, revelação, seria bem legal. E como no caso do Felipe Viseu, do Flamengo, eu só acho que ele está sendo pouco aproveitado. Tem que mostrar o menino pro mundo. Uma jovem promessa seria bem legal até para entrar dinheiro nos cofres do time, né? Valeu. Tá certo, a participação da galera aqui na Rádio Seu Esporte, 10 horas e 27 minutos. Daqui a pouquinho tem muito mais pra você. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais do seu clube de coração e da sua participação por aqui. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bradesco apresenta Receitas Digitais, com Bela Gil e seu atendimento à moda digital. Oi, se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital. Tudo online. Você fala com seu gerente em horário estendido, tira dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente. Bradesco, digital ao seu gosto. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Vamos todos. 10 horas 28 minutos no Rio de Janeiro, hora de falarmos do Vasco da Gama. A equipe de São Januário que ficou no empate contra o Luverdense numa bola que o Jordi soltou, né? E o Luverdense conseguiu empate, gol do Alfredo, né? Jogador do Luverdense que inclusive já jogou contra clubes cariocas, jogou contra o Fluminense quando era do América de Natal. Fato é que o time do Vasco da Gama agora vê os rivais muito perto. O Náutico principalmente, e quem tá de olho no Cruz Maltino e tá aqui para contar essa história pra gente, trazer o noticiário do Vasco é o Ranieri Borges. Ranieri, primeiramente bom dia pra você. E esse Vascão, Ranieri, o que tá acontecendo com essa equipe de São Januário? Bom dia, Rani. Bom dia, Juan. Grande abraço para você, para os amigos ligados no som da Bradesco Esportes FM. É uma sequência de 3 partidas sem vencer, atuando em São Januário também a mesma sequência. São 3 jogos consecutivos que o Vasco não consegue a vitória e o técnico Jorginho tentando buscar as explicações para os fracassos recentes desse time em Cruz Maltino. A situação se complica, isso porque o Vasco foi ultrapassado pela equipe do Bahia na rodada que aconteceu ontem, porque o Bahia venceu o Sampaio Corrêa por 1-0.
alcançou a marca dos 59 pontos, mas tem um desempenho nos fatores de desempate, né, maiores e melhores do que o Vasco da Gama. O Cruz Maltino agora ocupa a terceira colocação e está apenas 2 pontos do 5º colocado, que é o Náutico. Por sorte, na próxima rodada, o Náutico vai enfrentar exatamente a equipe do Avaí, que é quem está abaixo, ali logo abaixo do Cruz Maltino, com 59 pontos somados, também empatado na pontuação, mas com os números de desempate, os critérios de desempate piores do que o do Vasco da Gama. Ou seja, uma situação bastante complicada. O 5º colocado se aproxima e cola no Vasco da Gama, mas por sorte, 4º e 5º se enfrentam na próxima rodada e com isso o Vasco ainda não pode ser ultrapassado e não pode deixar a zona de classificação à Série A na próxima rodada. Mas é claro, o sinal de alerta ligado na colina histórica. O Cruz Maltino tem uma sequência importante de jogos pela frente, vai pegar o Bragantino, depois o Criciúma, os 2 jogos fora de casa, e posteriormente o Ceará fechando a Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco atuando em São Januário. O técnico Jorginho não ficou nada satisfeito, levou um gol de bola parada, o que não acontecia há algum tempo, e inclusive ficou bastante insatisfeito com a atuação do Vasco. O zagueiro Rodrigo deixou o campo sem falar com a imprensa, foram poucos os atletas que falaram, entre eles o Jordi e o próprio Iago Pikachu. O público em São Januário não muito alto, pouco mais de 2.800 torcedores que apoiaram em determinada parte, mas no final da partida, principalmente protestando bastante contra os jogadores, também contra a diretoria do Vasco da Gama. A sala da presidência, inclusive, ficou acesa durante boa parte do tempo após o término da partida, até mais ou menos 1h10 da manhã, a sala do presidente Eurico Miranda acesa, ou seja, sinal de que muitas conversas estariam acontecendo por lá. Mas, a princípio, o técnico Jorginho, mantido até o fim da temporada, como o próprio presidente já declarou, assim deve acontecer, o elenco Cruz Maltino se reapresentando hoje e já iniciando os trabalhos visando o próximo confronto do Vasco da Gama, como eu disse, no próximo sábado, fora de casa, no Nabi Abichedi, contra a equipe do Bragantino. Jorginho nada satisfeito, afirmando que só depende do Vasco da Gama ainda, que o elenco não pode desistir desse momento e que a perseverança isentou a diretoria e o torcedor de qualquer culpa nesta reta final do Vasco, mas a situação ainda mais complicada. O Vasco agora na terceira colocação da Série B, Juan. Tá certo, esse é o Ranieri Borges, sabe tudo do Cruz Maltino, do Vasco da Gama, sempre aqui na Rádio do Seu Esporte, trazendo o Vascão, o time da Colina. E durante toda a manhã estive conversando, a galera participando por aqui também, falando o que está acontecendo com esse Vasco da Gama, né? Até alguns flamenguistas falando que o Vasco não vai subir, que a equipe tem jogadores que é nível de Série D. Fato é que o torcedor do Cruz Maltino já está bastante irritado com o que está acontecendo. Já é a pior campanha de um grande que desceu para a segunda divisão. O Vasco não consegue aproveitar as oportunidades. Tá vendo os rivais encostar e isso é bem perigoso. Porque numa reta final não pode deixar os rivais encostarem. Porque a reta final é o que acaba decidindo o campeonato. Até porque nada adianta fazer um turno muito bom e o outro turno muito ruim. 10h33 no Rio de Janeiro. Você está na Rádio do Seu Esporte. Brasil, Portugal. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM. A Rádio do Seu Esporte. 10h33 no Rio de Janeiro, você está na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. E vamos falar aqui de seleção brasileira. A seleção entra em campo diante da Argentina, duelo que será realizado amanhã. E tivemos o Dani Alves, ele que vai fazer uma homenagem, né? A CBF organizou toda uma homenagem com relação ao Capita. E também ele vai ser o camisa 4, excepcionalmente, nessa partida com a camisa da seleção. E ele falou sobre isso e também sobre a declaração do Prato, na verdade, que falou que os brasileiros, eles temem o Messi. Primeiro, com relação à homenagem, eu acredito que a instituição tomou a decisão de fazer essa homenagem, respeitando
ao eterno capitão, respeitando a sua família e respeitando a aportação dele aqui dentro da seleção brasileira, e eu acredito que qualquer homenagem vindo de uma instituição ela é válida e ela é aceitável. Com relação à declaração do Prato, eu acredito que não existe medo no futebol. Eu acredito que existe um respeito, igual que há um respeito para com o Messi, para com a seleção argentina. Eu acredito também que o respeito há para com nossos jogadores e para com a nossa seleção também. Então, eu acredito que vamos procurar fazer um grande jogo, seguindo a nossa crescente dentro da competição, independente das declarações que venham por parte deles ou por parte de alguns jogadores da mesma. Tá certo. Esse é o Daniel Alves, ele falando sobre a questão da seleção brasileira, o momento da Argentina também. O técnico Tite que deve colocar em campo Alisson, Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Marcelo, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho e Neymar e Gabriel Jesus na frente. Entrando aí os jogadores da equipe da seleção, o Marcelo e o Neymar no lugar do Felipe Luiz e do William, isso se tivermos como base a última escalação da seleção. Além do jogo entre Brasil e Argentina, que acontece amanhã às 9h45, a bola rola mais cedo para Colômbia e Chile, 6h30, Uruguai e Equador, 9 horas, Paraguai e Peru, 9h30, mesmo horário para Venezuela e Bolívia. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Hora do Flamengo aqui na Rádio do Seu Esporte, o Mengão por aqui na Bradesco Esportes FM. Quem sabe tudo de Flamengo e tá aqui para contar com a gente é o Mauro Santana. Fala, Mauro, tudo bem? Bom dia. Beleza, bom dia para você, Juan Rodrigues e toda a galera ligada aqui na Bradesco Esportes FM 91 no Rio de Janeiro, acompanhando a nossa área, primeira edição. E o Flamengo teve boas notícias para o técnico Zé Ricardo, que terá desfalques para a partida da quarta-feira da semana que vem, diante do América Mineiro, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada do Brasileirão. Federico Mancoejo, que no empate em 2-2 com o Corinthians, ainda no primeiro tempo, tomou uma pancada no joelho esquerdo e desde então estava aos cuidados do departamento médico, já está recuperado das dores, participou normalmente do treino com bola ontem na reapresentação dos atletas no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, e portanto está à disposição do treinador. Mesmo acontecendo com o meio-atacante Everson, o atleta que estava com uma lesão na doutora da coxa direita, que ele contraiu no segundo tempo da derrota de virada por 2-1 para o Internacional em Porto Alegre, jogador que desde a semana passada já estava de volta ao gramado no trabalho com a preparação física, também treinando com bola. Então, ambos devem ficar à disposição do Zé Ricardo para a partida da quarta-feira da semana seguinte. Assim, o treinador tem problemas a menos, já que ele não poderá contar com a sua zaga diária titular. Weber e Rafael Vaz conseguiram o terceiro cartão amarelo e, portanto, terão que cumprir suspensão, mesmo acontecendo com o atacante Emerson Sheik. Lembrando que Paulo Guerreiro está serviço da seleção peruana e Alex Muralha, goleiro que foi convocado por Tite para os jogos da seleção brasileira pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Então, existe essa expectativa, portanto, da montagem da equipe. Ontem mesmo, Zé Ricardo já conversou em particular com o Juan e Alejandro Donati, os dois jogadores que atuaram muito pouco juntos nessa atual temporada. A última partida foi naquela fatídica derrota para o Figueirense por 4-2 no Orlando de Capela, jogo de ida da primeira fase, ainda a fase doméstica da Copa Sul-Americana. Então eles terão uma nova oportunidade de compor a zaga diária diante do América Mineiro. No ataque, sem Paulo Guerreiro, Leandro Damião deve ser, portanto, a opção do treinador. Lembrando que Felipe Viseu, que foi convocado para a seleção brasileira sub-20, que fará 2 amistosos diante do México nos dias 11 e 13 deste mês, portanto, esse jogador interessa ao futebol português. O Sport Benfica deve fazer uma proposta oficial ao Flamengo nas próximas semanas.
Tá certo. Problemas no áudio do Mauro Santana. A gente completa o noticiário na sequência da programação, né? Ele que terminou falando sobre a questão do Felipe Vizeu, né? Interesse do Benfica no jogador. O Flamengo pode perder o atleta antes mesmo de ter um brilho muito grande com a camisa do rubro-negro. Já na última janela já tivemos o caso da Lazio manifestaram interesse. 10h40 no Rio de Janeiro. Você está na Rádio do Seu Esporte e está participando aqui em 91.1 na Cidade Maravilhosa. Vamos com a sua participação por aqui, 964-338136. Bom dia, Juan. Bom dia, Bradescada, Flamengo. Fala, amigo. E bom dia pros anjos. Sabe o que acontece com o Vasco, Juan? É o respeito. O respeito voltou. O respeito voltou. Ele entrou em São Januário, mas viu que lá não era um lugar bom. Então meteu o pé de lá. Lugar bom pro Vasco é ir na segunda divisão mesmo. Que isso? Um time que tem Eurico Miranda presidente e a metade do clube acima de 35 anos, vai fazer o que na Série A? Fica na Série B, filho. Fica aí. Um abraço. Tá aí a participação, opinião do torcedor aqui na Bradesco Esportes FM, na rádio do Seu Esporte. Tem mais participações por aqui da galera, vamos ouvir mais um áudio. Bom dia, alô Bradescada, fala aqui é o Marco de Mesquita. Eu quero falar o seguinte, com a situação que o Vasco está se encontrando hoje, eu não sei se vai subir para a primeira divisão não, hein? Vai ser menos 6 pontos pro Flamengo ano que vem. Valeu, galera, um abraço. Tá aí, nego não perde chance de dar aquela cutucada na equipe do Vasco da Gama, né? Ainda mais vivendo essa fase, né? Muitos estão dando aquela cutucada no Cruz Maltino. Tem muita participação por aqui. É o início do telefone 9822, ele fala assim: que pena que o PV possa fazer o último jogo pelo Flamengo. Não sou fã do Muralha, espalma muitas bolas. Seria algo terrivelmente perder o Felipe para o futebol internacional. No caso, o Felipe Vizeu. Aqui a participação do torcedor. Tem aqui o torcedor André Moreira de Quissamã. Ele fala o seguinte: seria uma boa se tivesse um campeonato carioca sub-23. Mais 3 jogadores acima da idade, como a seleção olímpica colocaria a molecada para jogar. A OPG já é sub-23, amigo. Inclusive tivemos recentemente a final entre a equipe do Vasco da Gama e também a equipe do Flamengo. Poderia criar-se essa categoria também. Teria que ser paralela ao Campeonato Carioca até para se poder observar jogadores. Um detalhe interessante é que na terceira divisão do Campeonato Carioca tem isso. A terceira divisão do Carioca ela é sub-23, com 4 ou 5 jogadores apenas acima da idade, ou seja, os clubes são obrigados a botarem os jovens para atuar. Mais uma participação por aqui na Rádio Seu Esporte. Bom dia, Bradescada. Bom dia. Sandro de Petrópolis, Fala, flamenguista. Sandro. É claro que pra gente que é flamenguista, quer mais zoar o Vasco, porque isso faz parte das brincadeiras, da amizade, é normal. Agora, pro futebol carioca é muito ruim não ter os 4 times lá, né? É muito ruim. Seria bom se o Vasco conseguisse sim o acesso para que o Campeonato Brasileiro tivesse lá os 4 times cariocas, para que a gente pudesse ter mais força ainda. Abraço para vocês aí, Sandro de Petrópolis, flamenguista. Tá certo, esse é o Sandro de Petrópolis. Sandro, tem uma opinião bastante parecida com relação a isso. Acredito que pro Vasco da Gama e pro futebol carioca é interessante que ele esteja na primeira divisão, até por toda a história, uma equipe que não merece. Se você olhar toda a história do Vasco da Gama, tudo que ele já fez pelo futebol, é interessante ele estar na primeira divisão. A gente também ressalta aqui na Bradesco Esportes FM, e essa é uma opinião minha, a questão de que os rivais são importantes. Não adiantaria nada se no Rio de Janeiro só tivesse o Flamengo ganhando tudo. Qual graça teria? Tem que ter aquela rivalidade, ou pelo menos tem que ter aquele cara para dificultar, né? Sabe aquele rival à altura? Sabe aquele cara que dá um trabalho para você ganhar? Ou então pelo menos que você tem que se esforçar um pouquinho, ou cria um clima todo diferente? Isso olhando um pouco com a ótica dos rubro-negros, né? Que estão zoando bastante a equipe do Vasco da Gama. O Vasco não merece a segunda divisão. O Vasco tem que estar na primeira. E é interessante para o Rio de Janeiro ter os 4 representantes na primeira divisão.
Isso é fortalecimento do futebol carioca, né? Em São Paulo, por exemplo, eles estão comemorando que o São Paulo não vai cair, porque ficou perto de cair. E estão comemorando as 2 vitórias do São Paulo, mesmo sendo rivais, né? Mesmo tendo toda essa questão envolvida da rivalidade. E no Rio de Janeiro devia ser assim também. Até porque é um clássico a mais. Para você, flamenguista, você vai ter o Vasco da Gama para enfrentar mais 2 vezes no ano no Campeonato Brasileiro. Que coisa melhor do que isso? Mais um clássico? Né? Eu acho que seria bastante interessante. Mais uma participação por aqui, na sequência, o Fluminense em destaque. Bom, o que o amigo falou aí é verdade. Um time com esse espírito que o Vasco tem, esse clima desse clube, e com esse presidente, tem mais é que ficar na segunda divisão mesmo. Quem sabe no futuro eles mudam muita coisa e conseguem retornar ao futebol de elite. Aí, mais uma bronca, né? O presidente do Vasco da Gama está sendo o alvo. Vamos a mais uma participação por aqui. Alô, galera da Bradesco. Preste atenção, amigo. Parem de iludir o torcedor do Vasco. O Vasco tem uma história bonita, uma história linda, uma história bonita. Mas é de 10, 12 anos pra cá, ele é um clube médio do futebol brasileiro. Ele virou um clube médio. Que isso? Então eu sei que vocês não têm culpa. Vocês estão na rádio, vocês têm que falar aquela seguinte frase: o Vasco é gigante, ele tem que ser a Série A. Não, parem de iludir esses vascaínos. Eles são pequenos. Tá aí a participação do torcedor. O Vasco não é pequeno, o Vasco é gigante, tá? Só um aviso. E aviso também pro flamenguista, né? Seria menos um rival, menos uma pessoa para você ficar zoando, você ficar com aquela brincadeira saudável do futebol. Seria uma grande perda do Vasco da Gama na segunda divisão por mais um ano. A gente vê perda de representatividade com isso também. O futebol carioca perde muito com essa situação. 10 horas e 46 minutos no Rio de Janeiro. Como prometido, é hora do... Hora do Fluminense aqui na rádio do seu Esporte Bradesco, Esportes FM, quem sabe tudo do Flusão é o Bruno Lousada. Fala, Lousada! Fala, Juan, um grande abraço pra você e pra todo mundo ligado no Nossa Área Primeira Edição. O técnico interino Marcão comandou o primeiro treinamento à frente do Fluminense após a saída de Levir Coupe do clube. Numa atividade bastante extensa e participativa, Marcão ainda não contou com Diego Cavalieri e Richarlison. O goleiro está em trabalho de transição após uma lesão na coxa e o atacante passou por exames ontem e teve constatado um edema na coxa direita. A lesão não é grave, mas o jogador ainda é dúvida para a partida contra o Atlético Paranaense na terça-feira da semana que vem. Marcão comentou as declarações do presidente Peter Simpson sobre a forma que o time deve atuar e disse que ainda não tem uma escalação definida para a semana que vem. O presidente tem todo o direito de falar o que ele acha, ele é torcedor do clube e é o cara que manda, que organiza tudo, então está no seu direito de achar o que deve ser feito, mas ele nos deu total liberdade, como foi da outra vez também, da gente comandar a equipe, da gente tomar todas as decisões que a gente achar necessário e vai ser feito dessa forma. E o novo treinador do Fluminense falou ainda o que ele gostaria de ver a equipe dele fazendo em campo. A gente quer uma equipe que trabalhe bem, que marque forte, né? Eu acho que é o sonho de todo treinador, né? Que marque bem, faça a transição rápida para o ataque. Isso é o sonho de qualquer treinador. A gente precisa corrigir, assim, no que a gente vê do Fluminense, a gente corrigiu um pouquinho, a gente viu muitos espaços no jogo passado, lamentamos isso. E a gente vai tentar corrigir isso já para esse jogo, entendeu? Marcão também comentou a situação dos outros 2 treinadores de Flamengo e Botafogo que começaram como interinos e depois se firmaram como técnicos efetivos e têm feito uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Tem algumas necessidades, né? Foi o caso que aconteceu aqui no nosso Fluminense, mas a gente tem conversa com o Jair. Há pouco tempo a gente estava conversando sobre isso, a gente espera que aqui possa dar certo também, né? Pega essa energia boa lá do Zé, energia boa do Jair, e aqui no Fluminense a gente possa terminar aí também da mesma maneira que eles estão levando o trabalho dele, com positividade, com energia, com vitórias. Tá aí esse o técnico interino Marcão, que já treinou o Fluminense em 2 partidas nesse ano. Vitória sobre Friburguense e América no Campeonato Carioca.
Tá certo, Juan. Um grande abraço. Tá certíssimo esse o Tricolor em destaque aqui na Bradesco Esportes FM. Muitos tricolores estão apostando no Marcão. Ele já chegou falando, né, sobre essa questão que o Fluminense está sangrando, que não tá gostando nada do que tá vendo, já mostrou atitude, né? Até a forma dele falar é bem branda, mas é um cara que demonstra atitude dentro de campo, era muito assim. Nas últimas vezes que sobrou pro Marcão, digamos assim, ele conseguiu bons resultados ou pelo menos melhorar bastante a equipe. Vamos ver o que acontece nessas rodadas finais, né? Inclusive tem muitos torcedores acreditando que ele vai conseguir, ele vai dar um novo tom para essa equipe do Fluminense. E você pode participar com a gente, falar sobre o Marcão. 964338136. Você acha que é uma boa pro time do Fluminense? Você participa conosco na Rádio Seu Esporte. Na sequência, vamos de intervalo comercial, vamos de Botafogo e muito da sua participação pra gente finalizar o programa por aqui. 10 horas e 50 minutos no Rio. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Você ouviu o Eugênio Leal por aí? Eu ouvi. Porque futebol é aqui. Aqui é o Eugênio Leal. Eu também faço parte da nova seleção da Bradesco Esportes FM. A nova seleção brasileira do rádio está aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Mega Feirão de Porcelanato Chatuba. São milhões de metros quadrados, direto da fábrica, com os menores preços que você já viu. Piso Busquinelli, 48,5 por 48,5. Calau Prisma, 9,50 metro quadrado à vista. Argamassa Porcelanato Interno, Eliane Gold Gres, 20 quilos, 17,90. Aqui tem pronta entrega garantida. Mega Feirão de Porcelanatos, só tem na Chatuba. Tá barato, tá aqui. Você ouviu o Ranieri Borges por aí? Eu ouvi. Porque futebol é aqui. Aqui é o Ranieri Borges e eu também faço parte da nova seleção da Bradesco Esportes FM. A nova seleção brasileira do rádio está aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Sabadão também é dia de informações aqui na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues, estarei contigo para trazer muitas notícias. A prévia da rodada, conteúdo de qualidade, entrevistas exclusivas e tudo que de melhor acontecer na rádio do seu esporte. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2 horas da tarde, eu te espero aqui. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 10 horas e 53 minutos no Rio de Janeiro, hora do glorioso Botafogo em destaque aqui na Bradesco Esportes FM. E quem fala com a gente direto de General Severiano é Thiago Esteves. Fala, Thiago, tudo bem? Fala, Juan, grande abraço para você e a toda a gente que está ligada na Bradesco Esportes FM. Botafogo realizando nesse momento aqui em General Severiano mais uma atividade já de olho na partida contra a Chapecoense, né? Apenas no dia 16 de novembro, a quarta-feira, a partida que acontece na Arena Botafogo às 7h30 da noite. Essa partida, o Sassá está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, por isso não poderá entrar em campo. O treino aqui em General Severiano é um pouco diferente do normal. O Jair Ventura dividiu a equipe em 3 grupos, entre titulares, reservas, mas são 3 equipes divididas aqui e eles estão jogando em 4 balizas, em 4 gols diferentes, atacando e defendendo em 4 balizas diferentes. Um treino bem atípico aqui em General Severiano, mas que demanda muita atenção dos jogadores, principalmente na parte defensiva. Jogadores precisam de muita atenção. Quem não veio a campo na atividade de hoje foi o Camilo, o meia Camilo e o zagueiro Emerson. Os 2 jogadores trabalharam apenas na academia. Como tem muito tempo para o jogo ainda, nada que preocupe para a partida contra a Chapecoense. O Rodrigo Pimpão veio ao gramado, mas fez um trabalho à parte também. Apenas correu ao redor do gramado e depois realizou uma atividade física
por aqui. O time titular da base que enfrentou o Flamengo com as entradas do Leandrinho, do Diogo Barbosa e do Vinícius Tanque, na vaga exatamente desses 3 jogadores citados, o Emerson, o Camilo e também o Rodrigo Pimpão. Em relação, Juan, à especulação de ontem em relação ao Botafogo, Carlos Ausgui, do Estudiantes, jogador que teria sido oferecido, o Botafogo teria tentado a contratação do jogador. Isso não procede, o clube não entrou em contato, não tentou a contratação desse jogador, foi realmente uma especulação vindo lá da Argentina. Os jornais argentinos apontaram o Ausgui como sendo um possível reforço para o Botafogo para a próxima temporada. O clube tem, inclusive, interesse na contratação de jogadores estrangeiros, principalmente confirmando a vaga à Libertadores. Entretanto, essa informação do Ausgui não procede, o jogador ainda, pelo menos nesse momento, não foi procurado pela diretoria do Botafogo para reforçar o clube, que segue buscando principalmente a renovação de contratos de alguns atletas. Como a gente já vem trazendo desde ontem, a situação do Sidão está muito bem encaminhada, o jogador já teve uma reunião com a diretoria na última sexta-feira, encaminhou bastante essa renovação de contrato. A tendência é que ainda nessa semana uma nova reunião aconteça e o acordo seja selado. A tendência é por uma renovação de 2 anos de contrato. O lateral direito alemão também está próximo de uma renovação. O Botafogo deve adquirir em definitivo os direitos dele, que estão hoje vinculados ao Bragantino. A situação mais complicada é a do Neilton, a do Vitor Luiz e a do Diogo Barbosa. O Vitor Luiz e o Neilton emprestados por Palmeiras e por Cruzeiro. O Cruzeiro quer vender o jogador e o Palmeiras ainda não se manifestou em relação a isso, porque está na briga pelo título brasileiro, né? E só vai analisar a situação do Vitor Luiz após o final do Campeonato Brasileiro. Isso, o Botafogo espera pacientemente o final da competição para saber se poderá ou não contar com o Vitor Luiz. Entretanto, a vaga da Libertadores e a vontade do jogador são 2 trunfos que o Botafogo tem para permanecer com o atleta para a próxima temporada. A gente segue vendo, analisando essas possibilidades, sobre a possibilidade de renovação de contrato. Daqui a pouco o Bruno Silva fala aqui em General Severiano e durante a programação da Bradesco Esportes a gente vai trazendo tudo sobre o Fogão aqui na Rádio do Seu Esporte. Juan. Tá certo, esse é o Thiago Esteves, belíssimo trabalho na cobertura da equipe do Botafogo. Quanto ao treinamento do técnico Jair Ventura, é uma atividade de muita atenção na categoria de base, é muito comum acontecer isso. Parece uma grande brincadeira, mas se você não estiver atento, você não consegue exercer bem a atividade. Você acaba treinando o atleta para estar atento o tempo todo. 10 horas e 57 minutos do Rio de Janeiro. É hora de passarmos na participação da galera aqui em 91.1 para finalizar bem o programa em 91.1, ouvindo você, torcedor. Vamos à participação em 964338136. Fala, Bradescada. Boa tarde. Cláudio, taxista, vascaíno. Engraçado ver o Mulambo falar aí que o Flamengo vai ter 6 pontos a menos o ano que vem, né? Engraçado porque o ano passado, que o Vasco estava lá e que o Vasco caiu, o Flamengo não ganhou um jogo do Vasco. Fala sério aí, Mulambo. Porra, fala sério, Mulambo. Tá certo, aqui o Cláudio Taxista agradeceu os taxistas que nos carregam na Bradesco Esportes FM, carregam a rádio do Seu Esporte para onde vão e trazem também a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. É muito interessante saber que a rádio está circulando pela cidade com a participação de vocês por aqui. Mais uma participação na rádio do Seu Esporte, vamos ouvir. Bom dia, Bradescada. Aqui é o Maicon de Petrópolis. O ano passado, o Eurico Miranda falou que se o Vasco caísse para a segunda divisão, ele ia para a Sibéria. E esse ano, se o Vasco não subir, ele vai para onde? Para a Lua? Para Marte? Só que não, né? Só promete, pô. Aqui, se ele tivesse ido para a Sibéria, de repente o Vasco estava numa situação melhor, mas como ele não foi, ficou jogado às traças do clube. Só velhinho, pô. O ano que vem vai disputar o campeonato do asilo. Valeu, bom dia. Tá aí a participação bem espirituosa do torcedor aqui na Bradesco Esportes FM, né? Muito interessante ele participando por aqui, ele falando sobre o Vasco da Gama, dando aquela zoada, mas de forma inteligente e interessante, também sem ofender o Cruz Maltino. Mais uma participação por aqui. Bom dia, Bradescada. Bom dia, Juan.
Um belo trabalho aí na Rádio Bradesco Esporte. Que será do elenco para o Vasco, caso não consiga o acesso para 2017. Abraço a todos. Júnior Barueri, flamenguista. O flamenguista querendo saber sobre o Vasco da Gama aqui na Bradesco Esportes FM. Olha, Júnior, posso falar que se não subir, né, o Vasco da Gama vai ter que se remontar totalmente. E se subir também vai ter que trazer algumas peças, porque com esse elenco para a primeira divisão não dá. Tem bons jogadores, mas tem que ter um elenco bom. Para a primeira divisão não adianta apenas um time titular. A gente já viu isso em muitas ocasiões. Galera, mais uma participação por aqui, agradecendo também a você que mandou seu áudio na Bradesco Esportes FM. São muitas participações, né, de você, torcedor, e aqui na Rádio Seu Esporte, sempre que possível, a gente vai estar reproduzindo, mas pode ter certeza que a gente está sempre ouvindo. Vamos a a última participação na Rádio Seu Esporte. Bom dia, amigo da Bradesco, aqui é o Luciano de Petrópolis, da Mozela. Amigo, mulambada é vocês. Esse vascaíno que falou, mulambada são vocês. Tá na segunda divisão e se der mole, vai continuar na segunda divisão. Tá aí, a participação do torcedor na Rádio Seu Esporte, 10 horas e 59 minutos. Valeu, galera, fui! Nossa área, na Bradesco Esportes FM.